Logo ela é esquecida. E, e uma coisa assim, interessante, se você aprende significativamente, né, uma aprendizagem significativa, você pode até esquecer, mas quando você pegar aquele assunto novamente para estudar, você não vai ter tanta dificuldade. Por quê? Porque você realmente aprendeu. E na aprendizagem mecânica, você pode pegar aquilo novamente, só que você vai ter novamente muita dificuldade, porque você não aprendeu, né? E fazendo um paralelo, né, com a educação, com o ensino da matemática, né? O que acontece? Muitas vezes a matemática ela é estudada de forma abstrata, né? O, o conteúdo é passado sem dizer por que é passado aquele conteúdo, para que serve aquele conteúdo, e simplesmente é só jogado lá, né? E, e assim, às vezes o aluno ele não consegue fazer a relação, né, com aquilo com os subsensores que ele tem, né, que é os conhecimentos prévios que ele tem. E se ele não consegue fazer a relação, ele não consegue aprender de forma significativa. Então ele acaba aprendendo de forma mecânica, né? E é aquilo que eu falei, se ele aprende de forma mecânica, ele vai esquecer, e se for estudar novamente, vai ter dificuldade, muita dificuldade para aprender novamente, né? E só que é algo ainda que a gente tenta, como é que vamos suprir essa o ensino da matemática de forma abstrata é algo que a gente ainda está tentando, né? Eu acho que a gente já evoluiu bastante. Evoluir nesse sentido, né? Porque já viu que só ensinar por ensinar matemática não dá muito efeito, né? E assim, de acordo com os PCNs, a matemática ela tem que ser uma forma contextualizada, sabe? Ela não pode ser ensinada de qualquer forma, ela tem que estar relacionada com os conhecimentos do aluno. E, e não e não é eu que estou falando isso, é os PCNs, isso é de acordo com os PCNs, que é um documento, né, que direciona os professores. Então, uma coisa que eu achei bastante interessante, se vocês quiserem me interromper assim, durante a apresentação para falar, comentar alguma coisa, pode me interromper, tá? Porque eu acho que isso até é melhor do que eu ficar só eu falando. Ok? Tá Aí bom. eu levantei a mãozinha aqui só para dizer, olha, eu provavelmente para vocês aí tem uma mãozinha aí. Aí vocês quiserem interromper a Jaque, vocês levantam a mãozinha e aí ela vai saber quando vocês vão saber, né? A Jaque vai dizer assim, ah, você pode falar e tal, e aí você Eu levanta só a escuto fala. barulho. Não tá É porque tá cortando. escutou aí? Tá cortando? É que a Eu minha não entendi. internet tá meio ruim hoje. O senhor estava falando? Era professor. Eu tava, Mas eu minha não Não, mas internet entendi. eu tá meio ruim escutei. hoje. Escutou? É porque tem uma Escutei. Era da mãozinha aí. Quem mãozinha, né? quiser, digamos assim. É isso. Eu tô falando da mãozinha. Ah, É quem tá. quiser, só levanta a mãozinha. Pois é, mas aí eu não vou ver, né? Aí, no caso, o senhor pode falar aí? Ah, eu aviso sim, que eu tô visualizando aqui, eu te aviso. Tá. Melhor assim. Então, pois é, como eu estava falando, de acordo com as PCNs, o ensino da matemática, ela deve ser relacionado com os conhecimentos dos alunos, né? Contextualizado e não fora de contexto, né? E só jogado lá. E uma das coisas assim que o texto traz bastante interessante é que ele diz que tipo a resolução de problemas pode ser uma saída para esse ensino abstrato. Por quê?
Porque através da resolução de exercício, o aluno ele pode ser desafiado a, a resolver exercícios que vai sair além do fazer ele pensar, né? E, e não somente aqueles exercícios que são passados em que ele precisa fazer igual àquele que ele já fez, não. Mas um exercício em que ele possa ser forçado a pensar e planejar estratégias para resolver, né? Então, o texto fala que uma das saídas é essa, é a resolução de exercício, mas não de qualquer forma, né? É uma resolução de exercício que possa fazer o aluno pensar, né? Porque se só passar um exercício igual ao que ele já fez, ele só vai resolver aquilo de forma mecânica. Por exemplo, a equação do segundo grau, né? Aí o professor responde várias questões, passa para o aluno só de equação do segundo grau e ele já aprendeu aquilo. E aí os outros ele já começa a fazer só de forma mecânica, né? Isso acontece muito, né? E, e é isso. Vamos lá. Jaque, a Alzenira, ela mencionou aqui no chat que ela vê a interpretação textual como uma forte aliada no processo aí de compreensão, né, e de contextualização também. Ah, eu não entendi direito, professor. Você pode falar de novo? Posso. A Alzenira, ela disse que ela vê a interpretação textual como uma forte aliada nesse processo, que era o processo que você estava mencionando no slide anterior. Sim, sim, entendi. Realmente, a interpretação ela é muito importante. E assim, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas parece que a interpretação da questão, se ela, os alunos têm muita dificuldade em interpretar a questão. E se eles têm muita dificuldade, eles não conseguem resolver a questão porque eles não entenderam a questão. Vocês conseguem concordar comigo? Vocês acham que também é isso? Sim, eu tenho, eu tenho plena convicção disso. Tenho convicção, não está certo. Ok. Então, o texto ele traz. Posso continuar? À vontade, Jaque. Acho que no caso, só acrescentar uma coisa, aí no caso Pode da falar. equação do segundo grau, né? Eu vi algumas coisas quando eu era adolescente, né? Tinha algumas relações com cálculo de área, né? Fazia aquela relação no livro didático, né? Em vez de só fazer só aplicação, né? Tinha algumas questões que envolvia o uso da equação do segundo grau para calcular a área, né? Então já tinha mais, já contextualizava um pouco mais, né? Essa parte, eu acredito, assim. Legal. Mas quando eu fiz a minha oitava série, o professor só passava a equação de segundo grau para achar as raízes. E era só isso. A gente já sabia de forma mecânica já. Mas enfim. Já decorava a fórmula. Já decorava a fórmula, já sabia como fazer e eu não tinha trabalho nenhum de pensar, né? Tipo, de pensar fora da caixinha. Então, acabava de forma mecânica. E os meus colegas também faziam de forma mecânica aquilo, né? Mas, enfim. O texto, ele relata 4 trabalhos, né? Que, que usaram aprendizagem significativa, né? Eu só vou falar de 2, né? O primeiro é o uso de mapas conceituais para aprendizagem significativa em matemática de alunos do ensino fundamental 2. Esse trabalho, os mapas conceituais foram como facilitadores no processo de ensino e aprendizado, né? É como se fosse um recurso para que a aprendizagem significativa acontecesse. Por quê?
Os mapas conceituais, para você criar eles, você precisa fazer relações, né, entre os conteúdos. Então, você precisa entender o que você está fazendo, né? Você não vai fazer de qualquer jeito, vai ligar as informações de qualquer jeito. Então, desse jeito, quando eles ligavam as informações, acontecia que a aprendizagem significativa, né? E aí, isso foi uma aplicação em uma escola no Mato Grosso, né? E perceberam que quando eles fizeram uma aplicação de só aula expositiva, né? E sem mapas conceituais, e a aula expositiva com mapas conceituais. E eles perceberam que só quando era aula expositiva, cálculo, os alunos ficavam muito desmotivados, né? E que eles não conseguiam fazer muitas relações, que tinham aprendido de forma mecânica. E quando os alunos foram mesmo produzir os mapas conceituais, né, os alunos já se sentiam mais motivados. No começo, eles não entenderam muito bem como era fazer um mapa conceitual, mas aí foi explicado como era fazer o mapa conceitual. E depois que eles aprenderam, eles já conseguiram fazer o mapa conceitual, já conseguiram, assim, já viu uma motivação neles, né? E assim percebeu que eles aprenderam mais quando fizeram o mapa conceitual, né? Eu achei bastante interessante isso. E a outra foi a educação matemática através da aprendizagem significativa de frações, né? Eles elaboraram alguns materiais didáticos, né? E através desses materiais didáticos, eles usaram como auxílio, né, para essa aprendizagem significativa. Só que eles não somente foram lá e aplicaram esses materiais, não. Primeiramente, eles fizeram um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, né? Porque para aprendizagem significativa você tem que saber quais são os conhecimentos prévios dos alunos para que você possa fazer esse link, né? Então, eles fizeram esse levantamento, fizeram uma breve histórica do surgimento como foi o surgimento das frações, né? E para que servia as frações, né? Então, para não chegar lá, e por que a gente está aprendendo isso, né? É engraçado que eu vejo muito assim que às vezes a gente explica o assunto para o aluno, mas a gente meio que esquece de dizer por que é aquilo, né? Para que serve aquilo, sei lá. E então foi levantamento de conhecimentos prévios dos alunos, breve história do surgimento, e aí que eles foram aplicar o material, né? O material que eles poderiam manipular, né? E aí percebeu que, assim, que os alunos, assim, eles estavam muito interessados na aula, sabe? Prestando atenção, querendo participar, participativo, e percebeu que foi uma, uma aprendizagem, assim, satisfatória por parte dos alunos, né? E, assim, eu achei... Eu não sei, assim, a aprendizagem significativa, ela sempre precisa de um auxílio, professor, assim, para ocorrer? É uma pergunta, professor. Entendi. Mas assim, o que você quer dizer com auxílio? Por exemplo, aqui, ó, no caso, o primeiro trabalho precisou de mapas conceituais, né, para que a aprendizagem significativa ocorresse. Nesse outro, teve o manipulação dos materiais. Entendi. Olha, assim, você sempre vai precisar de uma estratégia que alcance dois pontos. O primeiro é prover para o aluno uma base de maneira não arbitrária, não literal, tá? Ou seja, não arbitrária, não é com qualquer subsunsor, é com um subsunsor relevante na estrutura cognitiva dele, e não literal, que ele não decore aquele conhecimento que ele tem com o conhecimento que você está ensinando.
Tá? Você pode fazer isso através da aprendizagem verbal. E o aluno, ele precisa ter também predisposição, e quando a gente fala de predisposição, a gente não está falando de predisposição genética ou predisposição de algum tipo, a gente está falando de predisposição para relacionar aquilo que ele sabe com aquilo que ele precisa aprender. Então, quando você fala de auxílio, eu interpreto isso, digamos, como uma estratégia específica. Não existe uma estratégia específica É isso mesmo, que professor. leve à aprendizagem significativa. Você pode fazer através de uma explicação, de um trabalho verbal com um aluno, é possível, né? Muitos não conseguem, vários conseguem também. Mas você pode usar mapas conceituais, porque o mapa conceitual, ele, por exemplo, ele torna isso mais explícito. Agora, quanto mais explícito, eu entendo que mais fica claro para o aluno o que ele tem que alcançar. Tá? Não nessa área de aprendizagem significativa, mas tem uma revisão da literatura do árabe-americano, né, que ele vai dizer que as visões de ciência são mais bem aprendidas se elas forem explicitamente abordadas. Se você aborda isso implicitamente, talvez o aluno não perceba isso. Agora, quando isso é feito de forma mais explícita, e eu imagino que a aprendizagem significativa aconteça dessa maneira também, porque não tem nada o Ausubel falando sobre isso, né? Se você fizer de maneira implícita, se fizer de maneira explícita, isso vai ser diferente. Não tem. Então, eu digo, se você satisfizer as duas condições necessárias para aprendizagem significativa e o aluno se predispuser a aprender isso de maneira significativa, não necessariamente você precisa de um mapa conceitual ou de alguma estratégia específica. As pesquisas que são feitas com mapas conceituais ou com outras sequências didáticas, elas são feitas para mostrar, né, que essas estratégias didáticas elas têm um potencial de prover condições para aprendizagem significativa. Né? Porque quando você fala de ensino, você está querendo ensinar alguma coisa a alguém. Mas essa coisa que vai ser aprendida depende desse alguém querer aprender essa coisa. Tá? Dele ter uma intencionalidade para aprender essa coisa. Então, não necessariamente você precisa de um mapa conceitual ou de alguma coisa, mas você precisa de uma estratégia antes de realizar esses processos. A Alzenira falou aqui, né, já passando aqui para observação. Só um instante, é que eu vou abrir a porta aqui pro meu pai, tá? Tá bom, eu vou esperar você voltar. Voltei, professor. Opa, beleza. Então, a Alzenira falou que saber ler as situações de problema e listar os dados para organizar as ações é o pontapé ao ver dela, né, quando ela estava falando de resolução de problemas. Acaba que as teorias estão abraçadas, resolução de problemas matemáticos tem um pouco de Ausubel-Vergniaud. É verdade, é verdade. Eu queria até, né, aqui te comunicar, né, o que a Alzenira falou, né, o comentário que ela fez. Aí ela perguntou também, os materiais escolhidos precisam ser significativos nesse processo com os alunos? Vamos deixar isso um pouquinho mais detalhado. Quando a gente fala de significativo, o significado para a Ausubel, nesse caso, né, a Jaque escolheu falar sobre a aprendizagem significativa, que é uma coisa que ela está fazendo, e eu acho que é muito importante vocês terem fazendo. Tá O intuito é esse. Está cortando, né? Vou falar um pouquinho mais devagar para ver se nos cortes as falas saem inteiras, né? Então, na medida do possível, é importante que vocês tragam coisas que se relacionam com aquilo que vocês fazem, tá? Eu gosto de trabalhar, eu convidei as pessoas, por exemplo, que estavam trabalhando com didática e aprendizagem. Aí eu convidei o Railan, que está trabalhando com a teoria dos campos conceituais, convidei a Alzenira quer dizer, coloquei o convite lá no grupo de metodologia, e eu imaginei que a Alzenira e Lissa, por trabalharem com a teoria dos campos conceituais, iriam, né, ter interesse. E foi dito e feito, né? A Jaque, porque é uma garota inteligente e dedicada, e está trabalhando com aprendizagem didática, embora num tema um pouquinho mais diferente, né? A Maísa e o Douglas entraram
né, porque também tiveram interesse, embora também não trabalhassem inicialmente com essas coisas de Vergniaud e tivessem algum tipo de interesse mais voltado para aprender essas coisas. Então, na medida em que vocês tiverem coisas que vocês quiserem trazer, vocês podem trazer e a gente vai discutir. Eu acho que isso é estruturar uma relação entre o ensino e a aprendizagem. E cada um desses autores enxerga de uma maneira um pouquinho diferente o que acontece nesses processos. Tá? Então, quando a gente fala de Ausubel fala que significativo é alguma coisa que existe na estrutura psicológica do indivíduo, ou seja, é do sujeito. Ou seja, a Alzenira tem um significado, eu tenho um significado, Douglas tem um significado, Raylan tem um significado, Maísa e Jaqueline. Quando a gente fala de potencialmente significativo, é algo que nós podemos transformar em significado. E quando alguma coisa não é potencialmente significativa, é porque dificilmente essa coisa vai ser assimilada com o significado pelos sujeitos. Quero dar um exemplo aí, né? Todo mundo aqui passou pelo cálculo 1. Quando a gente passa pelo cálculo 1, né, a gente não sabe quase nada de matemática, a gente se estrepa, todo mundo se estrepa em cálculo 1, salvo raríssimas exceções. A Jaque até achou graça, né? Eu também me lasquei em cálculo 1, né? Tirei 2,5 na minha primeira prova, passei decorando derivada. Mas qual é a questão aqui, ó? 2, 3, então, né? Qual é a questão aqui? Quando você pega aquele livro do Guidorize, né? Eu já vou até puxar uma discussão. O trabalho do Vanderlei Rezende, né, sobre ensino de cálculo, ele vai dizer, olha, muitas pessoas atribuem o fracasso no ensino de cálculo ao aluno, algumas ao professor, mas muitas pessoas esquecem que, na verdade, às vezes você tem alunos brilhantes e professores muito bons, e mesmo assim esses alunos têm dificuldade. Qual talvez seja o problema? O Vanderlei Rezende, ele é assertivo quanto a isso. E ele diz que o problema talvez esteja na epistemologia. Ou seja, o que é isso? Como esse conhecimento é construído? Basicamente, quando a gente pega aquele livro do Guidorize, tá lá, para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que f de x, o limite de f de x menos L, não sei o que, é dar tanto, né? Então, ele traz uma definição de limite que é muito mais pertinente à análise, e que o próprio Newton não entenderia, o próprio Leibniz não entenderia. E eu não estou falando de Newton e Leibniz por acaso, estou falando, ou como parâmetros de inteligência, estou falando das pessoas que criaram o cálculo. Tá? Porque essas pessoas que criaram o cálculo não criaram com a cabeça do Weierstrass do século XIX, elas criaram com a cabeça do século XVII. Então imagina só, para um aluno, né, que, enfim, é uma pessoa comum, não é nenhum gênio da matemática, como essas pessoas que eu acabei de mencionar, eles Strass demorou um tempão, e que a própria história da matemática demorou um tempão para construir, né, que é o conceito de limite, que é o conceito de derivada, que é o conceito de integral, que é do cálculo 1. Bom, você já sabe que isso a probabilidade desse empreendimento dar certo de qualquer maneira é muito pequena, e que você tem que estruturar isso muito bem para que esse processo ocorra. Tá? Então, quando eu estou falando isso, eu estou dizendo o seguinte, que essa versão weierstrassiana do cálculo, que enfatiza o conceito de função como relacionado ao conceito de número, como uma relação entre conjuntos, que entende o conceito de limite a partir da definição, o conceito de derivada a partir da definição e o conceito de integral a partir da definição, ele é muito pouco provável de dar certo. Tá? Por quê? Porque o aluno ele tem que romper com o conhecimento prévio dele de uma maneira muito grande. É como se você fosse para a academia carregar já 100 quilos no supino direto. Claro, você vai ter uma distensão, porque você não está acostumado a fazer isso. Aí você tem que fazer o quê? Pegar o pezinho pequeno. Então, a ideia que o Vanderlei Rezende sugere no trabalho dele, e é uma tese de doutorado, não estou falando isso, ele falou isso aleatoriamente. É uma tese de doutorado, de 400 páginas. E ele vai dizer o seguinte, olha, a melhor coisa que você pode fazer, ou uma das melhores, você trabalhar na vertente newtoniana e leibniziana, trabalhar o conceito de função associado ao conceito de variável, trabalhar o limite como uma ideia de aproximação, a derivada como uma taxa de variação e a integral como uma soma sobre um valor global. Ele fala isso, tá? Ou seja, ele conseguiu implementar isso de alguma forma lá na tese dele, tá? Lá na universidade onde ele dava aula. E o que eu quero dizer com isso?
essas ideias de função como aproximação, desculpa, função como variável, como relação entre variáveis, uma variável dependente e uma variável independente, como a derivada como taxa de variação, limite como aproximação e derivada como uma soma de globais, uma soma global, desculpa, elas estão muito mais próximas do que o aluno sabe do que a visão usual tradicional dos livros de cálculo. Então, quando a gente fala de significativo, a gente está falando de alguma coisa que possa, né, o conhecimento, a gente está falando de alguma coisa que possa ser compreendida de maneira não arbitrária e não literal pelo aluno, ou seja, de uma forma que ele possa relacionar aquele conteúdo com alguma coisa que ele tem, de forma que ele não decore, que ele entenda a substância, que ele entenda a ideia. É basicamente isso que é o pilar da aprendizagem significativa, você tem que entender a ideia central da coisa. Senão, nossa, eu sou um burro admirando um palácio. Tá? Essa aqui é a questão aí que eu queria destacar sobre a ideia de ser alguma coisa significativa. O significado para Ausubel está nas pessoas e não nas coisas. O conhecimento, quando a gente fala que ele é significativo, a gente está dizendo que ele pode ser assimilado de maneira significativa. Tá? E só complementando, né, professor? E esses materiais são chamados de materiais potencialmente significativos, porque em si eles também não são significativos, né? Exatamente. E vamos lá para a conclusão. Bom, a conclusão é que se tem que só trabalhar matemática jogando lá sem entendimento, os alunos ficam desmotivados, é cansativo para eles, e quando se é usado uma nova estratégia que eles não estão acostumados, é que os alunos ficam mais motivados, né? E que, consequentemente, conseguem aprender melhor. Era isso que eu tinha. Muito boa a sua apresentação, Jaque. Eu estava um pouco nervosa, eu peço desculpas. Assim, ó, gente, eu queria até saber de vocês, assim, que assim, eu sou, ao mesmo tempo que eu sou professor de física, de matemática, enfim, essas coisas, eu também sou estudante de psicologia. Eu queria entender, assim, de vocês, por que vocês ficam nervosos, assim, enfim, eu queria saber de vocês, né, porque a ideia é que a gente compartilhe um momento de aprendizagem aqui, e que, bom, o erro faz parte do processo de aprendizagem. Se a gente errar, a ideia é que os colegas não fiquem julgando ou alguma coisa do tipo e que ajudem a achar o caminho correto, se souberem, né? Aí eu passo a palavra para vocês, né? É uma pergunta que está associada, digamos, a essa retração. Quanto mais vocês puderem se soltar, eu acho muito interessante isso. Eu fiquei nervosa porque eu estou diante de professores aqui, né? É verdade, né? Não tem só eu, mas tem o Douglas e tem o Railan também, que são professores. O Zeniro também, não é? Mas a Maís? Todo mundo é professor aqui, né? É verdade, agora que eu me lembrei, porque a Maísa falou que é professora e a Alzenira falou também que tava. Agora eu não me lembro agora, porque ela fez uma brincadeira um dia e disse que estava como é que a gente estava discutindo, estava lá no grupo lá de metodologia, né? Todo mundo, acho que estava aqui, acho menos o Relan não estava lá, né? Que ela estava cuidando da creche e tal, estava trabalhando na educação infantil, porque ela tinha uma bebê, né? E estava cuidando dela. Mas eu tinha a impressão de que você estava trabalhando também, ou não, ou agora minha memória está me pegando aí pela. Tá me enganando a minha memória. Não tá atuante, era isso mesmo. Você estava fazendo a brincadeira de cuidar de duas crianças, né, dos seus filhos. Bom, gente, falar uma coisa do professor Moreira para você. Diga lá, já.
A Alzenira também falou uma coisa interessante. Estou falando para o púlpito do Moreira. É justamente isso, né? Eu estou falando de aprendizagem significativa, mas com um professor que sabe bem mais do que eu, né? Eu vou Então, falar uma tudo coisa para isso, Bruno. vocês. Não é que eu não acho que eu deveria falar, mas eu vou falar, mas é uma coisa delicada, assim. O que eu quero dizer com isso? Todas as 3 disciplinas que eu fiz no ensino, a gente fez com o professor Moreira. E eu mesmo incluso, né, a gente falava muita bobagem, né? A gente estava lá no mestrado e chegava todo mundo super confiante. Vocês sabem como é que é a vida acadêmica, né? Ninguém pode mostrar insegurança nem nada. Cara, teve uma colega que falou, eu acho que foi a. Eu não lembro se foi a Eliane Chefe ou se foi a Érica Mosena, que são 2 colegas minhas que foram alunas do professor Moreira também. E elas disseram assim, cara, sabe o que eu mais gostei? Sabe o que eu mais gostei do professor Moreira? Eu acho que foi a Érica. Ela chegou assim, a gente falava um monte de bobagem, um monte de bobagem. E o professor Moreira nunca chegou e disse pra gente assim, vocês estão errados, vocês têm que aprender, vocês têm que estudar. Não, gente, porque assim, pensar envolve pensar de maneira certa e maneira errada. Assim, falando de maneira muito grosseira, tá, gente? Tá? Sim, eu assim, sou muito grato por isso. Eu estudei muita coisa, tenho muita coisa ainda para aprender, por isso que eu estou fazendo outro curso superior, mas assim, eu sou falível, e eu acho interessante isso, porque a minha falibilidade me dá a oportunidade de reconstruir alguma coisa. Então, claro, talvez eu esteja numa posição diferente, porque eu sou professor da universidade, porque eu fiz o doutorado com alguém, mas de forma alguma eu vou desrespeitar o processo pelo qual vocês estão passando como indivíduos. Até porque se eu fizesse isso, eu estaria indo contra o que prega a minha própria futura profissão, digamos assim, né? A gente não pode julgar uma pessoa, né? A gente não deve julgar. Então, se a pessoa falar alguma coisa que, digamos assim, é incorreta do ponto de vista científico, a gente vai falar com jeito, vai discutir. Talvez eu, em algum outro momento, não tivesse esse tipo de visão, talvez eu fosse um pouco mais duro, mas eu estou tentando, é um exercício que eu estou tentando fazer, e já revelo aqui também ano de que eu tenho que melhorar e que eu tenho que aprender também. Então, se vocês falarem algum tipo de abobrinha, podem ficar tranquilas que eu não vou tratar isso como uma coisa, nossa senhora, fulano falou isso. Não, a gente vai abrir para discussão e, enfim, aprender, né? A ideia é essa. É justamente quando você está lá na sua família, né? Aí o seu pai, sua mãe, você fica com um pouco de medo, né? Você quer a aprovação deles e tal, e você fica com medo de fazer alguma coisa errada. Mas quando você está com o seu irmão, por exemplo, você se solta mais, né? Quer dizer, nem todo mundo, tem algumas pessoas que têm uma relação um pouquinho mais intricada com o irmão. Mas quando você está com os seus amigos, você fica muito mais à vontade, né? Mas por que isso acontece? Porque você sabe que os seus amigos, você escolheu seus amigos e seus amigos muito, muito provavelmente não vão te julgar pelas decisões que você toma. Então, a ideia é que vocês não olhem, digamos assim, como pai ou como mãe ou alguma coisa desse tipo, mas como, digamos assim, como vocês olham os amigos. Vocês não têm medo de errar, né? Por quê? Eu digo para meus alunos também da psicologia da educação. Alguns ficam, professor, poxa, eu fiz atividade, eu tirei 5, eu tirei 6, eu tirei 7, mas na outra eu tirei 10. Legal, é importante na vida. Eu errei bastante, ainda vou errar bastante, né? Porque a gente sempre está tentando alcançar um caminho mais próximo daquilo que, digamos assim, é o que é correto, exatamente porque a gente tem que ter essa consciência de que a gente é finito. E eu vou falar para vocês, é uma coisa libertadora. A primeira vez que eu tive um artigo recusado, isso foi, de certa forma, libertador. Doeu muito, não vou dizer que não doeu, não. Mas foi libertador, porque eu disse assim, cara, imagina só, se eu mandar um outro artigo e recusarem, eu já tive o primeiro recusado, tanto faz. Então, abriu a porteira para eu ter um pensamento mais livre, né?
exatamente, a gente tem que exercitar essa humildade, porque falta isso no mundo acadêmico. Cada um de vocês, por exemplo, a Jaque trouxe uma coisa que eu não conheço esse artigo da Gil, né? A autora ou autor. Eu fiquei na minha cabeça que era uma autora, por alguma razão. É uma autora, professor. É uma autora, né? Por alguma razão eu fiquei com isso na cabeça. Né? É uma coisa que eu aprendi hoje, né? Então eu aprendi com a Jaque. Quando a Maísa foi fazer a apresentação dela, o Railan fez a apresentação dele, ele trouxe coisas também que eu não tinha reparado no artigo do Moreira, o Douglas vai trazer alguma coisa, eu vou aprender com vocês vão aprender comigo, a gente vai aprender em conjunto. A gente produzir em conjunto e cada vez mais, né? Exatamente, nós não sabemos tudo, a gente está sempre em constante aprendizagem. Olha, às vezes eu fico sonhando aqui, às vezes eu queria, por exemplo, fazer um curso de engenharia civil, né? Mas eu não tenho tempo, não dá para aprender tudo na vida. Mas a gente vai aprendendo aquilo que a gente pode, então eu me concentro aqui na psicologia para aprender o que eu posso, né? Então, só lá na psicologia, para citar um exemplo, a gente tem mais de 1000 teorias sobre personalidade. Então, como é que dá para saber tudo? Não dá, a gente está sempre em constante aprendizagem, como a Maísa falou. Aí eu vou passar a palavra para vocês agora, depois de ter dado esse testemunho, né, de uma vida humana, e é isso que vale a pena lembrar, né? Nossa, eu não fui perfeito. É muito melhor do que ser perfeito. É muito melhor do que ser perfeito. Vai começar a engenharia civil, é um curso legal, muito interessante. E foi engraçado, né, professor? Porque com a apresentação eu também aprendi. Aquela pergunta lá sobre aprendizagem significativa foi algo que eu parei para refletir. Se eu não tivesse lido esse texto, eu não tinha parado para refletir, talvez. É interessante, né? Porque a gente começa a absorver pensar, a gente vê que as coisas são plausíveis, a gente para pensar lá no detalhe e a gente vê, a maioria das coisas são plausíveis, tem outras que a gente vê assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso aqui. E eu acho que isso é muito bacana, é interessante, né? Exatamente, exatamente. Olha, gente, ser professor é muito complicado, principalmente professor, assim, né? Em todo canto é difícil ser professor. Lá digamos, no estado, enfim, né? Eu não vou dizer que a gente, nossa senhora, é horrível, né? Não, não é. A gente tem condições de trabalho assim razoavelmente suficientes. Eu digo razoavelmente suficientes porque os colegas aqui quer dizer, o Railan trabalha no IF, né? Mas o Douglas trabalha na SEDUC. A gente fala que é razoavelmente porque a gente consegue conduzir, né? A gente eu cheguei consegue a conduzir. trabalhar uns 2 anos. Cheguei a trabalhar uns 2 anos no estado. No estado. Tu entende que quando eu falo que exatamente a gente consegue conduzir. Eu tenho amigos que, por exemplo, o professor Diego, que é professor também da SEDUC, a gente vive trocando ideias sobre 3 escolas. Eu fiz estágio numa escola lá em Belém chamada Paulino de Brito. E aí eu trocava muita ideia com os professores, mais com um em especial, porque ele era professor de cursinho, e ele falava muita coisa. Ele dizia assim, olha, cara, o pessoal fala, dar aula na escola privada é bacana. Não, cara, a galera aqui te respeita. A galera aqui te trata bem. E aí, assim, varia de condição para condição, lógico, né? Também ouvi outros relatos, assim, também não tão proveitosos, né? A Maísa também, né? Eu trabalho em só uma, é a única da cidade. Qual é a cidade que tu tá, Maísa? Eu trabalho em Aveiro. Em Aveiro. Fica perto meio De de Itaituba? Itaituba. É, No rumo de Itaituba, Itaituba. E aí. Fica antes. Antes, né? É a metade da viagem. Metade Aham. da viagem. Só que aqui a gente é 4 horas de lancha e 12 horas de barco. Aí eu cheguei Caraca. ontem de madrugada. Gente, que luta, né? É que eu fiquei na cabeça, eu tinha uma aluna da matemática não, da biologia e química, que era a Roberta, são
duas cidades que têm nome de cidade portuguesa. Claro, a gente foi colonizado, digamos assim, colonizado, não, invadido, né? Eu estava lendo alguma coisa sobre isso ontem por portugueses. E aí eles começaram a dar nome das cidades. Santarém, inclusive, é o nome de uma cidade portuguesa. Santarém, Belém, enfim. Óbidos também, né, como a Alzenira lembrou. Mas quando eu falo para vocês que é suficiente para trabalhar, é porque assim, com a nossa criatividade, a gente enfrenta algumas condições que são um pouquinho difíceis. Não é tão simples assim. As pessoas acham que é muito simples, mas não é simples. É uma profissão muito complexa. Não. Né? Trabalhar como... A gente está nesse dilema agora do retorno às aulas. Uhum. Por causa que a escola não tem merenda escolar. Às vezes não tem água. Olha aí. Os banheiros às vezes não funcionam. Aí a gente tá nesse dilema, mas a gente precisa voltar, né? Uhum. Mas aí, ó, a realidade que eu vivo os meninos, boa parte dos meninos, tem muita dificuldade na interpretação, como ela falou, no ensino significativo. Eu levo eu tento colocar os assuntos de acordo com o que eles vivenciam. Muitos deles trabalham na roça. É uma realidade totalmente diferente, por exemplo, de Santarém. Os Uhum. meninos têm mais, se envolvem mais na tecnologia. Eles não usam a tecnologia de forma assim que possam desenvolver os estudos deles. Eles põem muita dificuldade. Agora, na aula remota, eu estava tendo muita dificuldade. Porque aqui tem dia que a internet funciona, tem dia que não tá, tem dia que a gente está sem sinal de telefone, de internet, de nada, está isolado do mundo. Sim. Aí é muito difícil. A Jaqueline estava falando. Ela estava nervosa de apresentar para a gente. Eu disse, mano, tu conseguiu pelo menos falar. No meu TCC eu chorei no agradecimento. Exatamente, porque imagina só, você já está naquele pico de nervosismo, ainda tem que se preocupar com se a internet vai funcionar, né? É, então, aí eu estava até falando isso, meu Deus, como que eu vou apresentar na semana que vem, né? Que eu vou voltar para cá. Eu vou apresentar em bem pouco, por causa que eu dou aula durante a semana, né? E para mim estar indo e voltando é muito ruim. Aí aqui eu só tenho internet de telefone, eu não tenho internet de Wi-Fi, né? Só a internet do celular mesmo. Mas se Deus quiser, vai dar de eu apresentar. Vou dar um jeito. Aí. A gente está em constante aprendizagem. E nós, professores, principalmente, porque, querendo ou não, a gente está enfrentando agora a barreira da BNCC, né? A nossa escola é uma escola polo. E agora veio a pandemia e como tudo foi mudado, né? A gente estava tentando trabalhar de um jeito, agora tem que trabalhar de outro. Mapas mentais agora é um dos meus objetivos de trabalhar com os meus alunos, como a Jaque estava falando. Facilita muito, principalmente agora que a gente tem que correr agora com o calendário, por causa do conteúdo que a gente tem que ministrar, né? Mas os mapas mentais, eles ajudam muito na fixação do conteúdo. A apresentação da Jaque foi maravilhosa, tá de parabéns. Eu entrei no grupo justamente para me sair mais desse comodismo de tentar aprender novas maneiras de ensinar os meus alunos. Não só para mim, mas tirar desse comodismo, que a pandemia trouxe muito comodismo para a gente, principalmente para nós professores, né? Porque trabalhar de forma remota é totalmente diferente do que a gente trabalhar de forma presencial. E eu sempre trabalhei de forma presencial. Então, e é uma realidade totalmente diferente. E esse ensino significativo serve não só apenas para os alunos, mas para a gente também, para nós aprendermos novas metodologias de ensinar, de trazer, tirar aquele conteúdo só do livro didático e do trabalhinho para fazer dentro da sala de aula, mas buscar aprender outras técnicas, né? Pelo menos eu estou tentando sair mais desse meu comodismo de tentar aprender mais para ajudar melhor os meus alunos. Interessante esse seu relato. Muito interessante mesmo. Mas você trabalha para ensino fundamental
ou IMED ou um dos dois? Não, eu trabalho com médio e EJA. EJA médio também. Primeiro e segundo EJA. Ah, legal. Eu ia falar alguma coisa, agora eu me esqueci. Vamos ver aqui. Eu vivo em N grupos de WhatsApp, mas o objetivo era estar em um grupo para discutir e aprender mais sobre matéria de. A gente fica lá na UFOPA, né, o tempo todo estudando, e aí quando a gente para, a gente sente falta. O Douglas, ele falou que ele trabalha em uma escola em cada horário, pela manhã no estado, tarde no município e à noite no estado. Há mais de 20 anos isso, já se acostumou. O Douglas, ele cara conservado, né, cara? Só há 20 anos ele trabalha como professor. Mas ele parece mais jovem do que eu, inclusive. Né? Então, aí, ó, a rotina aí do professor Douglas. Pois é, professor. Eu trabalho lá em Oriximiná e moro em Santarém, assim, eu passo na época presencial, né, assim, eu fico máximo 2 semanas lá e retorno para cá no final de semana e volto de novo de barco, em torno de 10 horas de viagem, né, de barco para chegar ao trabalho. E é assim, eu trabalho no estado e no município. Estado, carga horária máxima, 200 horas, e no município com 100. E assim, manhã mais a parte do ensino médio, né? À tarde é fundamental e à noite é laboratório, né? Que eu trabalho com o projeto do Clube de Ciências. E no remoto, assim, parece que a gente está trabalhando até mais, porque não tem mais, nem final de semana, assim, que o aluno vai estar, nem férias também, né? A gente está sempre em constante interação também, né? Verdade. Por conta do que os alunos sempre perguntam, então, assim, a gente procura ajudar, assim, e essa questão dos grupos, assim, essa aprendizagem colaborativa, eu acho muito importante, né? Eu comecei a fazer parte do grupo lá do Formazon, da professora Cláudia, né, que eu fui convidado para participar, para apresentar um trabalho lá, né, sobre ciências, eu apresentei tudo, e agora eu estou no outro grupo, né, que é um grupo lá de Castanhal, que devido à pandemia, assim, possibilitou isso, né, porque lá em Castanhal que funciona, mas aí eu estou participando, que eles trabalham assim mais a ver comigo, que é a questão dos clubes de ciências, a questão do ensino por investigação, aí eu fiquei interessado e estou participando, já estou quase um ano, né, participando desse grupo, né, e com também esse do GI, também estou gostando muito, né, aprendi muita coisa em relação a aquele grupo de sábado, né, sobre a questão da metodologia, né, qualitativa, assim, e isso aí tudo vai servir, que eu pretendo fazer o doutorado, como eu já havia falado lá no grupo, né, ao final do ano, assim. Então, estou na expectativa aí de sair o edital, tanto da Educanorte, ou então, se não der, vou fazer para Belém também, que tem mais a ver com a Educação e Ciências, e essa é a minha perspectiva. Estou aprendendo muito aí com todos os colegas, né. Obrigado. Conte com o nosso apoio aí para essa sua empreitada. É importante que os colegas que não tenham, digamos assim, ainda, né, essas posições no programa de pós, você já tem um mestrado e tal, mas que a gente proveja condições para que as pessoas alcancem essas titulações, e isso dá não só uma condição de vida mais confortável, porque o Estado paga mais, né, um pouquinho mais, mas também dá uma posição mais estratégica para a pessoa desenvolver pesquisa na escola e, assim, se tornar uma liderança lá nesses contextos, né? Isso é muito importante. Para mim, eu fico... A carga de trabalho é imensa, tá, gente? Mas eu permaneço ainda, por exemplo, no MNPF, porque a gente tem a oportunidade de trabalhar com professores de educação básica, e eu acho que esse público merece atenção, porque são colegas que... Eu chamo de colegas porque a gente é todos somos professores, né? Se a gente for ver no frigir dos ovos, por exemplo, a Jaque é uma professora, quase uma professora de física e matemática, né? Então ela está em uma da licenciatura em matemática e física, é mais professora do que aluna já.
A Maísa já atua como professora, o Railan, a Alzenira já é formada, está fazendo uma especialização, o Douglas já é professor há 20 anos, muito mais tempo do que eu, né, que sou professor só formalmente, né, porque eu dava aula desde que eu tenho 20. Então, eu sou professor há uns 14 anos. Mesmo assim, né, o Douglas dá aula há mais tempo do que eu. Né? Então, são colegas, são pessoas que exercem um ofício semelhante, né, tem uma posição exatamente para falar, sabe do que está falando. Né? São colegas, porque sabem também o que a gente está tratando aqui, e existe um campo comum, né? Por mais que os contextos sejam distintos. E eu acho muito importante que vocês alcancem, né, façam um mestrado, façam um doutorado, né, porque aí a gente tem mais, como coletivo, como classe, mais poder de barganha frente à sociedade. Né? Imagina só, se cada professor no Brasil, cada professor da educação básica, do ensino superior, porque no ensino superior já tem essa cobrança aí no campo público, mas no campo privado não. Né? A maior parte dos meus professores lá na UNAMA é especialista, mas imagina só se a gente tivesse esse poder de barganha pela titulação, né? Olha, todo mundo aqui tem doutorado, cara. Porque a pessoa tem, digamos assim, conseguiu aquela titulação, aquela qualificação lá para fazer pesquisa e tudo, né? Então, eu creio que é importante assumir esses lugares, assumir essas posturas, e a ideia do GEAI é ser digamos, um facilitador desse processo, né? Que você alcance esses lugares para você, né, ajudar a gente nessa luta, que é a luta pela educação, né? Então, assim, eu recomendo fortemente, dou todo o meu apoio, né? A Maísa acabou de dizer que tem vontade de fazer, a Alzenira eu sei que tem vontade de fazer, a Jaque também, né? A Railan e Douglas já estão no processo, né? Eu dou todo o apoio para vocês. Inclusive, né, quando terminarem, a minha ideia é essa, né? A minha ideia é passar a liderança do grupo para outras pessoas, né? Porque eu não sou dono de nada, né? A única coisa que eu sou dono é dono de mim, mas eu também nem tenho certeza disso, né? Nem tenho certeza se eu sou dono de mim, né? A gente vai ver no frigir dos ovos, a gente também não é nem dono da gente mesmo. O que é importante é a gente, digamos assim, vem para cá, nasce, cresce, e eu penso que a gente tem que prover que é tão desigual hoje em dia, né? Uma coisa que eu queria falar, né, assim, mais do ponto de vista técnico, é que existe uma relação, tá, gente, entre a teoria dos campos conceituais e a teoria da aprendizagem significativa. Olha aí, a Jaque está perguntando para o Douglas, né? Antes de eu falar, eu vou passar a palavra para o Douglas. Douglas, você pretende lecionar no ensino superior? Assim, professor, logo que eu concluí o mestrado, eu fiz parte do PAFOR, eu trabalhei algumas disciplinas, né, nos outros municípios, assim, mas eu aprendi bastante também, só o problema era que demorava, né, sair o pagamento, então a gente passava as férias todas, momentos de férias a gente já passava, já tinha que pagar tudo, hotel, passagem, aí para receber 6 meses depois ficava complicado, assim, eu preferi optar pelas minhas férias mesmo. Com certeza. Na verdade, você paga a sua passagem, paga a estada lá no hotel, mas só vai receber o dinheiro da diária, né, da passagem muito tempo depois. Isso aí é meio desgastante, né? Mas essa experiência, mesmo que não seja no Parfor, seja em uma universidade privada ou num concurso para o UFOP, porque tem campo, acho que tem campos aí para ir mais para... Né, realmente eu não me lembro. Né? Assumir uma posição num instituto federal também, né, que tem curso superior. Isso aí também o Parfor passou por umas fases meio complicadas aí, né? Mas, enfim, tem umas coisas que eu gostaria de falar para vocês. Existe uma relação entre a teoria da aprendizagem significativa e a teoria de campos conceituais. Qual é essa relação? Quando o Verneuil vai falar sobre o conhecimento predicativo, que é aquele conhecimento verbalizado, e o conhecimento operatório, que é aquele conhecimento implícito na ação, ele vai dizer, né, que o próprio Ausubel, tá, tem um texto dele de 2013, que ele é mais explícito quanto a isso. Mais do que naquele texto de 2007 que eu tinha passado, né? Desculpa, que ele fala da relação entre a aprendizagem significativa e a teoria dos campos conceituais. Ele vai dizer, e isso aí você consegue
ler no Ausubel muito claramente que a teoria da aprendizagem significativa do Ausubel, ela se foca em duas coisas que, na verdade, estão mais ligadas à etapa operativa, ou, desculpa, à forma predicativa do conhecimento, tá? Que são a relação entre sujeito e objeto cognoscente e a ideia de que o significado ele é claro, explícito, diferenciado. Explicita. É aquilo que você fala e expressa no sistema simbólico. E para o Vergniaud, a atividade, ela, vamos dizer assim, que subjacente à atividade está a conceitualização. Então, o Vergniaud ele vai dizer o seguinte: sim, existe aquela conceitualização explícita que a gente fala, que a gente expressa por um texto, beleza, essa existe. Mas e o que acontece no meio da ação? Vamos supor um pedreiro que está batendo uma massa. Aquele pedreiro não está falando absolutamente nada. Tá? Nada. Um cozinheiro ou uma cozinheira, um chefe de cozinha que está fazendo um prato, sei lá, um roux. Vocês sabem o que é o molho branco, né? O roux. O roux é uma técnica de cozinha. Eu só aprendi isso porque a minha companheira, que é a Amanda, ela cozinha. E eu a vi fazendo umas 2 ou 3 vezes o roux, e eu fui ver depois o Fogaça lá do Masterchef ensinando como fazer essa parada para fazer um molho branco. Vocês pensam que eu já aprendi? Eu ainda nem cheguei a tentar, porque é muito difícil. Você tem que misturar trigo e manteiga numa determinada proporção e misturando o leite com uma determinada taxa, né? Não pode ser nem muito rápido, nem muito lento, porque senão ele empelota. Numa determinada temperatura é muito complexo. Ela acha super fácil de fazer. Muito bem, mas eu sei fazer muito bem. E, de fato, a Amanda fez uma lasanha aqui hoje pra gente almoçar, que ela estava aqui em casa, e eu fiquei observando ela fazer. Eu disse, ela não falava absolutamente nada, mas significa que não tem um significado por trás? Não. É isso que o Vergniaud vai advogar. Né? Que esse conhecimento que ele é implícito e que está na ação, ele também tem um significado por trás. Então, por exemplo, eu mencionei, o Churrelan também mencionou nas aulas anteriores, o exemplo da poda da uva. Tá? As pessoas que fazem a poda da uva, que são, digamos assim, os jardineiros, lá na França, eles têm uma noção, ó, eu faço de boa esse molho. Aí, ó, você tem um conhecimento operatório da culinária, que é um conhecimento avançado, né? Fazer um roux, né? Que é uma técnica prévia para fazer o molho branco. E esses jardineiros, eles têm um conhecimento que se fundamenta em basicamente 2 conceitos, que é o conceito de carga e o conceito de equilíbrio, tá? Mas eles não falam quase nada, eles só fazem poda e eles agem conforme eles estão em situação. E o Vergniaud vai dizer que o conhecimento operatório, ele prioritariamente se dirige a situações, enquanto o conhecimento... Então, quando você fala que a simetria é uma isomeria, por exemplo, você está falando aí de 2 objetos de pensamento, a simetria e a isomeria. E isso, né, é produto, na verdade, de muito tempo aí de humanidade que domina uma linguagem. E a maior parte dos nossos conhecimentos, para o Vergniaud, não estão aí, nessa parte que a gente explicita. Ele diz que a etapa predicativa, ou a forma predicativa do conhecimento, só está no iceberg, na ponta do iceberg da conceitualização. Acho muito bonita essa expressão. Porque ele vai colocar o iceberg, vai botar a pontinha, vai dizer, olha, isso aqui é o que a gente fala. O resto do iceberg, que é ali 80%, 90% do iceberg, fica submerso, né? E a gente não explicita. Mas significa que a gente não tem esse conhecimento? Não. Significa que a gente tem, mas a gente só não explicita. E é aí que entra o conceito de invariante operatório. O conceito de invariante operatório, ele cobre todo o iceberg, a parte explícita e a parte implícita. Então, aquela pontinha que está sobrando, né, que são os conceitos explícitos, eles são invariantes operatórios. Mas a parte que está submersa também tem invariantes operatórios. E desses invariantes operatórios, você pode encontrar várias pesquisas aí no campo do ensino de ciências. Você vê, por exemplo, as concepções alternativas. Muitas dessas... Mas elas estão lá. E elas influenciam a forma que esse sujeito aprende. Então, o Vergniaud ele vai sugerir 3 coisas para o professor. Ele vai dizer, olha, o professor ele tem que dar conta de 3 atos mediacionais. O primeiro é expressar conhecimento
em diferentes formas simbólicas para que os alunos consigam entender. O segundo é ajudar os estudantes a construírem novos esquemas através da demonstração e demonstração não estou me restringindo à demonstração matemática, mas a demonstração de objetivos, de invariantes operatórios, de metas e de metas, de inferências e de regras de ação, que são os componentes do esquema. E o mais importante, né, que é o último, mas não o menos importante, sim o mais importante, que é prover situações para os estudantes que eles possam ter um limite confortável de ruptura e que eles tenham uma relativa continuidade. Então, aí o professor ele precisa formular um conjunto de situações, né, operações de pensamento, representações simbólicas que estão interconectados no meio do tempo, ou seja, o professor ele precisa se apropriar de um campo conceitual e ter muito claro na cabeça dele como é que está ocorrendo a evolução dos alunos, né? Apresentação expositiva e a gente achar que todo conhecimento está aí nas palavras, mas na verdade o conhecimento está nas palavras e muito algo mais, né? Esse conhecimento que está nas palavras é um conhecimento que é público e que ele é, digamos assim, em quantidade minoritária daquilo que a gente conhece. Tem muita coisa que a gente conhece e a gente não consegue explicitar. Então, muito provavelmente, algum de vocês já teve algum aluno que disse assim, professor, olha, eu sei por que é assim, mas eu não sei te explicar. Não significa que ele está necessariamente te enrolando. Tá? Significa que ele talvez tenha um conhecimento que ainda não está explícito. E você pode ajudá-lo a explicitar isso, porque uma das funções do professor é a função mediadora. E aí entra a ideia do Vergniaud, a ideia vigotiana do Vergniaud. E como isso se relaciona com a aprendizagem significativa? Quando você olha a teoria dos campos conceituais e separa a parte predicativa e a parte operatória, a parte predicativa é aquela que é muito bem explicada pela teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Então, quando você trabalha com Ausubel, você tem que olhar quais são os conhecimentos explícitos do aluno. Significa que você vai ficar aí? Não, você não precisa ficar aí. Aí você pode começar a estudar os invariantes operatórios e entrar em Vergniaud. Tá? Mas, quando você está trabalhando com Ausubel, você tem que focar naquilo que o estudante explicita. O que o aluno quer dizer com aquilo? Naquilo que ele ele, digamos assim, enfatize a etapa operatória do pensamento, a forma operatória do pensamento, a forma predicativa é importante também. Tá? Então, é isso que eu queria deixar conectado. Né? De certa forma, as duas teorias, né, para sintetizar, as duas teorias focam na relação entre o conhecimento prévio e o conhecimento aprendido. As duas teorias focam no conteúdo, digamos assim, específico daquilo que se quer aprender, porque nenhuma delas começa do zero, começa de uma estrutura de conhecimento prévio. E uma foca no conhecimento explícito e verbalizado, e a outra foca tanto no explícito e verbalizado, como no implícito e inativo que está na ação. Era esse o comentário que eu tinha para fazer hoje, né, de contribuição, claro, né, porque a Jaque focou em aprendizagem significativa. Como é a avaliação? Beleza, né, é uma pergunta muito interessante, porque entra no aspecto metodológico de cada uma. O Vergniaud vai querer observar o estudante em situação e analisar tanto o conhecimento explícito, aquele que ele fala, como aquele conhecimento que está invariante. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa propor várias situações que são da mesma classe para o estudante e ver o que está permanecendo de comum nessas situações, o que possui de diferente. Porque para o Vergniaud, o conhecimento humano é amplamente situacional. Ausubel, por exemplo, já vai por um outro caminho. Como ele está preocupado com a relação entre sujeito e objeto, ele vai pedir para tu enunciar o que você entende pelo conceito de, sei lá, princípio da incerteza. Você que gosta de mecânica quântica, o que você entende por princípio da incerteza? O que você entende por superposição de estados? Faça um mapa conceitual, porque o mapa conceitual é uma representação explícita do seu conhecimento. Né? Faça um mapa conceitual sobre o conceito de sistema quântico. Faça um mapa conceitual sobre o conceito de estado quântico. Tá? Então, a questão metodológica para Ausubel, ela vai focar, e especialmente da avaliação, ela vai focar nos aspectos explícitos do conhecimento. Para Vergniaud, ele vai focar também nesses aspectos explícitos, mas ele vai focar, sobretudo, nos aspectos implícitos do conhecimento, ou seja, nos invariantes operatórios.
que são a base conceitual implícita e explícita da conceitualização. Então, por exemplo, você passa os 3, 4 problemas para os alunos e vê o que tem de comum na conceitualização deles. Quais são as lacunas que ele deixa, né, comumente, né? Os conhecimentos que ele expressa. Tá? Entre 2 conhecimentos expressos, o que tem de lacuna que está faltando? Às vezes você precisa inferir qual é esse conhecimento operatório que o estudante tem. Para Ausubel, não. Ausubel vai analisar qual é a qualidade dessa relação. Essa relação é arbitrária, essa relação é literal, né? O aluno está relacionando aquilo que ele conhece com aquilo que ele sabe, pelo que ele expressa, né? Ou seja, na feita que ele lê um texto escrito pelo aluno, né? Quando você pergunta para ele o que você entende por estado quântico, ele vai ver se esse conhecimento está expresso nas próprias linguagens do aluno. Então, nesse ponto, assim, do ponto de vista concreto, quando o aluno erra na escrita, isso é até interessante, porque isso mostra que ele está tentando escrever com as próprias palavras. Em suma, o Ausubel ele vai querer saber se o estudante manifesta esses significados que aprendeu de uma maneira que ele se expresse como indivíduo, que ele expresse seus próprios significados, que ele fale com as próprias palavras. O Vergniaud vai querer saber como esse indivíduo se adapta a essas situações, como esse processo acontece. Então, a avaliação acontece dessas 2 maneiras distintas aí, para as 2 teorias. Ok, Alan? Ok. Eu estava pensando essa teoria de aprendizagem significativa é muito interessante, né? Também é muito chamada a atenção, né, no ensino, né, para ser usado nas escolas, né? Aí eu pensando como seria essa avaliação dentro da sala de aula, né? Então, no caso, teria que ser assim, processual, né? Uma avaliação processual, no caso, né? No caso, o professor teria que trabalhar de forma a avaliar o aluno de forma contínua, né? No caso. Exatamente, de forma contínua. Vendo como é que ele vai desenvolvendo esses processos e, claro, quais são os produtos desse processo. Só mais outra coisa, né? Tem um aluno que sabe se expressar bem por fala, né? Mas tem dificuldade na arte escrita, né? Então, já abordaria uma avaliação mais focar mais ser oral do que escrito, no caso. Olha, aí você entra em concepção de... Diga. Tem um déficit de atenção, né? No caso. Aí você já entra em concepção do que é educação, né? No meu ponto de vista, eu vou te dar meu ponto de vista em particular, você foca igualmente que é aí que ele precisa ultrapassar um caminho maior. Essa aqui ele não vai precisar de tanto esforço, na outra ele vai. Então, por exemplo, quando ele fala bem, isso aqui é tranquilo para ele consegue desenvolver por conta própria, sem muito auxílio. E qual é o papel do professor? Não é ajudar o aluno a sair de um ponto e chegar em outro, né, de desenvolvimento, de aprendizagem. Então, aí que você vai operar, digamos assim, mais, digamos assim, ajudá-lo a passar por essa dificuldade que ele tem. Eu imagino, eu entendo dessa forma. Mas tem outras pessoas que entendem que você tem que fortificar os pontos fortes das pessoas, que elas já têm a predisposição para manifestar. Agora, na sociedade que a gente vive, tanto a fala quanto a escrita, elas são importantes. Então, para esse sujeito que fica com uma escrita deficitária, eu tenho um aluno que é assim, ele fala muito bem, tem muitas ideias, mas ele tem dificuldade de escrever. Então, eu bato muito mais nessa parte da escrita com ele do que da fala. Quando ele fala, eu deixo ele se expressar, eu ouço o que ele tem para falar e entendo muito claramente. E digo, olha, você está falando muito bacana, está muito clara a sua ideia. Agora, quando é na parte da escrita, a gente trabalha um pouquinho mais, que é justamente para que ele desenvolva isso. Mas isso é uma concepção minha sobre o processo educacional. Aí fica a seu critério, né, qual é a orientação que você tem. Não, essa ideia é boa. Entendi. Foi bem, quer dizer, chegou a ser bem debatida aqui no IF Campus de Itaituba, né? Questão da avaliação do aluno específico, né? Aí tinha esse debate, ou se a escrita do aluno prejudicava, né? Ou focava mais em atividades que
desenvolvesse mais a questão oral, né? Expressão oral do aluno. Isso, aí depende também das diretrizes da escola, depende das suas próprias convicções de educação, né? Claro, aqui eu estou considerando que quando a gente fala de convicção em educação, não significa que eu acho qualquer coisa e pronto, né? Que você refletiu suficientemente sobre isso, né? É isso que eu estou levando em consideração, é isso que eu entendo que você fez. Professor? Professor? Acho que caiu a internet dele. Oi, vocês falaram comigo? Eu só tirei o fone rapidinho aqui. Não, é porque, assim, eu tenho uma dúvida. Na verdade, é uma reflexão. Pode Se a falar. gente, se a gente faz uma avaliação, por exemplo, as escolas estão muito acostumadas a fazer uma avaliação no final do bimestre, não é isso? Isso. Mas se a gente faz uma avaliação ao longo de todo o bimestre, como será que a escola analisaria isso? Será que seria bem aceito? Aí eu vou te falar, isso depende da gestão de cada escola. Mas tem um cara chamado, como é que é o nome dele? Cipriano, que ele vai introduzir os conceitos de avaliação formativa, diagnóstica formativa e somativa. Diagnóstica é aquela que se faz no início do processo, quase nunca se faz isso no ensino tradicional. A somativa é aquela que quase sempre se faz, que é aquela prova no final do bimestre que você mencionou. E a formativa é essa que acontece ao longo do processo e que ela não serve somente como forma de dar um número para o aluno, mas também uma forma de ensino. Por exemplo, quando você fala para o estudante, olha, você errou aqui, você errou ali, né? Você poderia fazer de um outro jeito, aqui foi legal. Isso é uma forma de avaliação formativa, que faz parte do processo. Então, assim, isso depende também da concepção educacional de cada escola. Eu imagino, como a gestão é usualmente assumida por gente da pedagogia, eu penso, né, que a escola olharia isso com bons olhos, mas também não dá para prever porque são vários indivíduos que estão ali, né, nesse processo, né? Aí quem quiser contar a sua experiência aí com a escola, se já fez isso e tal, aí a gente está de... somos todos ouvidos. Oi, gente, será que eu caí? Acho que ninguém tem nada mais para falar, não, professor. Tá, aí, como eu falei, não sei se eu deixei aqui suficientemente claro nesse grupo, mas quando
a gente tem uma pessoa apresentando, no caso você, Jaque, quando você, digamos assim, conduzir a reunião, conduzir as perguntas e também encerrar a reunião, tá? Então, se você... vou passar a palavra a você, você fica à vontade para você fazer o que você achar de bom senso. Gente, que responsabilidade, professor. É importante que vocês aprendam a assumir essas responsabilidades. Agradeço a Situações. presença de todos. Espero que eu tenha contribuído um pouco com vocês. Eu estava um pouco nervosa, mas eu peço desculpa. E é isso, que vocês tenham uma boa noite. Até mais. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos. Gostei bastante da apresentação. Parabéns. Aí a gente pode discutir lá no grupo um horário melhor, né? Para nossas reuniões.